A gente leva o ID de Jesus. Mas nós carregamos o nome dele para onde nós vamos. Por isso que as pessoas, elas falam quando elas veem as pessoas que levam o nome de Jesus, as pessoas dizem assim: como é que esse irmão aí é irmão e fala desse jeito? É um mau testemunho, porque as pessoas não estão ligando para o que eles estão carregando. Agora, a nossa responsabilidade é muito grande, igreja, porque é o nome de Jesus que nós levamos. Não é qualquer nome que nós levamos, é o nome de Jesus, o nome do Todo-Poderoso. Glória a Deus. É o nome dele. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo, porque nós estamos levando o nome do Senhor. Nós levamos o nome do Senhor na escola, no meio da nossa família, no trabalho. É o nome de Jesus que nós estamos levando. Nós não podemos vacilar, irmãos. Hoje, quando eu estava trabalhando lá no vizinho lá, o vizinho disse que está indo para a igreja. Ele é da igreja. E a gente tem que ficar calado, que é para a gente não arranjar contenda, né, irmão? Aí ele começou a cantar uma música, eu digo: ei, para com isso aqui. Tu está invocando os demônios. Aí o rapaz que está trabalhando disse: é verdade. Primo, o senhor está invocando os demônios aqui. E eu fui explicar para ele. Isso é verdade mesmo. Me desculpa. Porque nós estamos carregando o nome de Jesus. Nós estamos vendo o que nós estamos fazendo, irmãos. Por que as pessoas não estão mais acreditando no nome de Jesus? Por que as pessoas procuram os bar? Por que as pessoas procuram outro tipo de distração? Se estão com problema, não busca o nome de Jesus, não busca a igreja, não busca se refugiar em Jesus, que a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas as pessoas estão se refugiando na cachaça, estão se refugiando nas drogas, estão se refugiando no jogo, numa mesa de jogo, não estão se refugiando no Senhor. Nós temos que se refugiar em Jesus Cristo, porque até os demônios tremem no nome de Jesus. O cego de Jericó, irmãos, quando ele ouviu, ele não viu Jesus, ele ouviu Jesus. Ei, Jesus vai passar aqui. E quando Jesus passou no meio da multidão, ele começou a gritar: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vendo aí? Ele não viu Jesus, ele ouviu que Jesus ia passar lá. Esse nome é tão poderoso, irmão, que as pessoas fiquem quietas. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Que vai passar aqui, esse homem, que o nome dele é Jesus, então eu vou ficar aqui na beira do caminho. Mas quando ele passar, ele me curar. Ele começou a gritar o nome de Jesus. As pessoas que andam, levam o nome de Jesus, parece que tem medo de Jesus. Quem tem que ter medo de Jesus? Quem tem medo de Jesus, irmão, é o demônio. Como o demônio que estava nesse endemoniado gadareno, essa legião que estava neles. Eles que têm que tremer, irmão, o nome de Jesus. Porque
O que nós vamos fazer? Eles, quando Jesus pisa na cidade de Gadara, ele sente. Ele sente, irmão. Até os demônios sentem quando Jesus chega. Olha aí. Até os demônios sentem, irmão. Por quê? Porque eles conhecem. Você sabe o que é demônio? São anjos caídos. A terça parte. Os demônios são anjos caídos. A terça parte que veio do diabo. A terça parte. São anjos caídos. Por isso que eles tremem, porque eles conhecem. Um dia eles serviram o Senhor. Um dia eles serviram. Mas quando Satanás, o Lúcifer, o diabo, a antiga serpente, o anjo de luz, que queria ser mais do que Deus, e Deus jogou ele sobre a terra, veio a terça parte com ele. E hoje eles estão na terra. Seu espírito das trevas atormentando as pessoas. Por isso que hoje nós vimos os demônios, irmãos, eles estão atuando nas pessoas. E eu estive observando, né, nesses últimos tempos, que o demônio assassino, o demônio do estrupo, ele está atuando mais nos pais, nos padrastos, contra as suas próprias crianças. Eles estão se infiltrando nos homens. Aí bota desculpa na droga, bota desculpa na bebida, mas é o demônio. As pessoas estão vulneráveis, não tem uma cobertura espiritual, porque não busca a presença de Deus, irmãos. Fica vulnerável aos demônios. E aí ela vai fazer aquilo que o demônio soa no ouvido dela para ela fazer. Porque fica vulnerável. Mas se buscar a presença do nome de Jesus Cristo, se buscar Jesus, irmão, esses demônios vão bater em retirada. Nós não podemos ficar vulnerável ao demônio, irmãos. Nós carregamos o nome de Jesus. Nós buscamos a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Nós não podemos ficar vulneráveis, não podemos aceitar que o demônio venha destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Temos que orar, buscar a presença de Deus, clamar o nome de Jesus, irmão, clamar o nome de Jesus. E eles vão bater em retirada. Olha a preocupação desses dois endemoniados. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, eles ficaram perturbados e perguntaram de Jesus: ei, Jesus, Filho de Deus, vieste nos importunar antes da hora, antes do tempo. Olha aí. Olha aí que eles estão falando, irmãos. Olha o que eles disseram aqui, ó. Eles que clamando. Onde foi que nós lemos aqui? Vindo nos sepulcros ferozes. Eles que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos ante
do tempo. Olha aí, igreja. Que tempo é esse que eles se referiram a Jesus? Qual é o tempo que eles estão se referindo a Jesus, irmãos? Eles sabem, os demônios sabem, que está lá no livro do Apocalipse, que eles vão ser jogados num lago de fogo com enxofre. Lá vai estar um falso profeta, a serpente, Satanás e o espírito da morte. Vão ser lançados no lago de fogo com enxofre. Essa é a preocupação que eles estão tendo, irmão, porque está chegando a hora. Assim como eu e você, igreja, estamos nos preparando para o arrebatamento, para a descida do Messias mais uma vez, para arrebatar a igreja. Nós estamos ansiosos, queremos logo que chegue esse tempo, mas os demônios eles não querem que chegue esse tempo, porque quando Jesus vir arrebatar essa igreja, Deus de glória, vai haver o juízo final, e ele vai jogar os demônios no lago de fogo com enxofre. Por isso eles estavam preocupados aqui, essa legião que estava no corpo desses dois homens. Eles estavam preocupados, irmãos. Por isso que eles falaram, já veio agora, antes do tempo, porque eles sabem o tempo que eles vão ser jogados. Eles sabem o tempo. E o tempo está próximo, irmão. O tempo está próximo. Eles sabem. O nome de Jesus tem poder, igreja. Quando eles ouviram falar que Jesus estava chegando, e quando Jesus chega na cidade de Gadara, ele se manifesta naquele homem. Para você ver, para você ter uma ideia aí, irmãos. Nós humanos somos normais. Mas endemoniado é diferente, irmão. Sabe o que a Bíblia disse aqui para nós? Que quando ele estava ali, antes de Jesus chegar, ninguém passava naquele caminho, porque eles estavam endemoniados. Você já viu um homem endemoniado, igreja? É horrível. Tem demônio de todo jeito para oprimir o ser humano, irmão. Demônio de todas as espécies. Um se transforma, outro vai se transformando, outro vai... É muitas coisas. E eles usam essas coisas para fazer o mal, para usar as pessoas. Usa a bebida, usa as drogas, usa para botar contenda dentro de casa. Você sabia que até um botão de uma camisa pode gerar uma briga, pode gerar uma morte pelo lar? As pessoas que não têm Deus. Você sabia disso, irmãos? O homem demoniado vai vestir uma camisa e não tem botão na camisa. Ele quer porque quer, e o responsável é a mulher. O botão da camisa dele desabotou, mas o negócio dele é com a mulher. E aí, o que está havendo no dia de hoje, irmãos? Um índice enorme de feminicídio. O que é feminicídio? É o homem matando a mulher, irmãos.
Temos que rogar muito a Deus, igreja. Eu vim até conversando aí, diaconisa, em favor das mulheres, em favor de todas as mulheres, irmãos, estão perecendo, estão morrendo na mão dos homens endemoniados, estão violentando as mulheres endemoniadas. Temos que orar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor em favor das mulheres, irmão, das crianças. Porque os demônios, está chegando a hora, eles querem levar o quanto der, irmão, para o inferno. Mas clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus há poder. O nome de Jesus tem poder. Tem poder, igreja. Só o nome de Jesus pode repreender o mal da vida do ser humano. Só o nome de Jesus. Por isso que nós pedimos para a igreja, pedimos para os cooperadores, nós já quase implora. A gente não está mais nem quase pedindo, a gente já está implorando para jejuar, para orar, para santificar. Porque qualquer hora entra um demoniado aí, como é que nós vamos expulsar, irmão? Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, se nós não estamos preparados. Jesus estava preparado, irmãos. Daquela legião veio lá. Teve que se humilhar diante de Deus, diante de Jesus. Pedir pelo amor de Deus, não faça isso agora não. Não mande nós agora não. Nos coloque em qualquer criatura que for passando. A Bíblia diz que Jesus repreendeu aquela legião que estava naqueles homens. E eles foram para uma manada de porcos que estavam ali. E todos se precipitaram. Todos se precipitaram e morreram. Vocês pensam que a população da cidade de Gadá, dos Gadarenos, vocês pensam que ela aceitaram Jesus? Não. Quando esses homens foram libertos e os porqueiros, donos dos porcos, viram o prejuízo que eles tiveram, eles expulsaram Jesus. Eles não quiseram Jesus na cidade de Gadá. E quantas cidades, quantos levarejos, quantos lugares não aceitam Jesus? Porque eles sabem que Jesus vai fazer o limpo ali, ó. Vai repreender as regiões, vai repreender o mal dali. Por isso que muitos não aceitam, irmãos. Mas tem muitos que aceitam porque estão presos e querem ser libertos. E eles só vão ser libertos, irmão, se eu e você for até eles. Porque as regiões que estão nele não têm força de trazer eles para a igreja. A legião que está neles, eles não têm coragem, não têm ânimo de vir para a igreja. Por isso que o Senhor disse: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque estão oprimidas e precisam ser libertas. Como esses dois homens foram libertos na cidade de Gadá. Você está entendendo, igreja? O poder do nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo, irmão. Nós temos que crer nisso, temos que acreditar. Temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Temos que colocar em prática aquilo que nós sentimos. Você sente Jesus? Então bota Jesus em prática na tua vida. Tenha um diálogo sincero
A fé sem obra, ela é morta. E a obra sem fé também ela é morta. Vou dar um pequeno exemplo para a igreja. Eu não entendo como é que é isso, pastor. Como é que eu tenho fé, mas eu não consigo? Vou te dar um exemplo. Faz um bolo. Eu vou pagar o meu ingresso para mim ir lá para o retiro com esse bolo aqui. Eu fiz esse bolo e eu tenho fé que eu vou vender todinho esse bolo. Eu tenho fé e vou pagar o meu ingresso. Eu tenho fé. Eu fiz um bolo e eu tenho a fé. Certo? Quem está entendendo aí? Eu fiz o bolo e eu tenho fé. Mas se eu não sair para vender, nada adiantou eu fazer o bolo. Eu tenho que sair para vender. Ou pelo menos botar na rede social quem quer comprar o bolo, um bolo inteiro ou de fatia. Eu tenho que anunciar, eu tenho que fazer a obra. A minha fé está forte. Eu estou botando a minha fé em casa. Eu vou vender. Mas se eu não anunciar, eu não vou vender. Está entendendo? Ninguém vai comprar. Vai ser o jeito de eu comer esse bolo. É ou não é, irmão? É, irmão. Ou vice-versa. Eu fiz um bolo. Vou sair para vender esse bolo. Mas eu não sei se eu vou vender. Eu não sei se alguém vai comprar. Será que está gostoso? Não sei. Não sei se eu vou vender. A fé dele está tão pequena que nem ele sabe se ele vai vender o bolo. Está entendendo? Tem que estar os dois, irmão, juntos. A fé e a obra tem que andar junto. Eu fiz o bolo, eu estou com fé que eu vou vender, eu vou sair e quando eu voltar, eu vou pagar o meu ingresso. Não vendeu. Quando sai na porta, mas para quem é essa? Eu estou vendendo. Quanto é a fatia? R$5. Me dá uma fatia. Rapaz, me dá mais outra. Vou levar para a mamãe esse pedaço. Olha, tu já pulou R$10, 2 pedaços de bolo. É a fé e a obra, irmão. Tem que estar junta. Jesus, ele está te dando vitória. Jesus, eu vou vender. Jesus, me ajuda, Pai. Me ajuda a vender, Senhor. Eu quero ir. Eu quero estar lá, Senhor. Eu quero ouvir a tua palavra lá no retiro. Mas eu não tenho condição. Me ajuda, papai. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Isso é só um pequeno exemplo que eu estou dando. Mas ele vai dar muito mais, irmãos. Ele vai dar muito mais para nós. Porque o nome dele tem poder. Eu vou vender o meu bolo todo em nome de Jesus. Eu vou vender. Eu creio que eu vou vender. Ele vai vender. Ei, eu vendi meu bolo todinho. Paguei o meu ingresso. Agora eu vou pagar o ingresso da mamãe. Eu vou pedir para ela fazer um bolo e vou sair, vou vender o bolo, vou pagar o ingresso da mamãe, porque eu quero que ela vá comigo. E vai vender. Se Deus é tremendo, irmãos. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Eu me esqueci. Eu me esqueci de orar. Eu me esqueci de apresentar para Deus. Eu me esqueci de apresentar para Jesus. Volta e apresenta. Ainda tem tempo. Jesus, me ajuda, Senhor. Não quer que ninguém veja. Entra lá
Nós temos que ter essa dificuldade de muitos que não tem essa atitude. Falar é bom, irmão, mas nós temos que ter atitude. Temos que ter atitude. Glória a Deus. Falar é fácil, mas tem que ter atitude. Jesus vai me ajudar, mas eu tenho que fazer algo, eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa. Amém? Amém. Faça alguma coisa para Jesus. Oh, glória. Quem recebe essa palavra vai te dar cadeias quebrar, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Seu poder abala as trevas, poderoso é. Poderoso é Jesus, céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Ouço o